Bom, meu nome é Carlos Chagas, tá? Eu já estive aqui algumas vezes, eu acho que na quinta-feira também, mas já faz um tempinho. Eu faço parte também do grupo de filosofia espírita e nós vamos começar uma turma aqui daqui a alguns dias, eu penso que daqui a 2 semanas. Estou vendo que tem uma aluna nossa aí que já fez o curso de filosofia. E daqui a 2 semanas a gente começa mais uma turma aqui na casa, aos sábados, às 3 da tarde, se eu não me engano, dia 26. E sempre lembrando que a doutrina espírita são 3 pilares, né? Ciência, qual mais? Filosofia e religião, né? Hoje é o dia dos trabalhos, então hoje a gente busca muito mais esse aspecto religioso. Mas de uma certa forma a gente está sempre buscando um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? Para poder fazer com que o nosso entendimento possa crescer um pouquinho mais. Nessa noite, eu vou falar sobre o capítulo 23 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é não separeis o que Deus juntou. Ou seja, estamos falando do casamento. Né? Os fariseus perguntam a Jesus se o homem podia, né, se separar da sua mulher por qualquer motivo. Então vamos lá, se eles estão perguntando se ele pode se separar da sua mulher por qualquer motivo, o que significa? Significa que podia separar, né? Para alguns motivos. Qual que era esse motivo que permitia que eles se separassem? Pode falar, você quase que falou. Qual que era? Até hoje esse recurso ainda é muito utilizado. Adultério. Então, em caso de adultério, o homem podia se separar. Fora isso, não. Fora isso, ele não podia. Então, é por isso que eles vão perguntar a Jesus. Eu posso me separar por qualquer motivo? Por exemplo, ela queimou o feijão, posso separar? Não, por causa de queimar o feijão, não. Eu posso me separar porque não gostei do bob que ela pôs no cabelo? Não, isso também não. Você só pode se separar em caso de adultério. Mas na lei mosaica, havia algumas condições que permitia. E aí eles perguntam, mas então por que na lei mosaica Moisés dá essa permissão? E ele fala, é por causa da dureza dos vossos corações. Opa, por que a dureza dos vossos corações? Nós estamos falando aqui de 3.300 anos atrás. Moisés, 3.300 anos atrás. Aí quando vem Jesus, há cerca de 2.000, o homem ainda tem muito aquilo arraigado em si, né? Mas ainda é aquele homem muito duro. Hoje nós ainda somos muito duros, não somos? Você já imaginou se a gente pegasse alguém que está chegando aqui de fora, sem conhecer a terra, né? E visse a maneira como a gente age, como a gente se trata, o que será que eles iriam achar da gente? Será que eles iriam achar que a gente é bacaninha, bonzinho? Ou iriam achar que a gente é meio complicadinho? É só ver a maneira como a gente se trata, os índices de violência. Não estou falando de Brasil. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, na Síria, você tem situações calamitosas. Em vários países do mundo, a gente tem situações muito piores. Nós, aqui no Brasil, ainda se fala que nós somos um povo acolhedor. Mas a gente sabe que a situação por aí é muito mais complicada, né? Em alguns países, muito mais complicada ainda do que aqui. Né? E tem muitos que são melhores do que aqui. Então ele fala, por causa da dureza dos vossos corações é que eu permiti isso. Mas vamos tentar fazer aqui um retrocesso e entender uma coisa. Quando a gente vai, por exemplo, a um casamento, todo mundo já foi a uma cerimônia de casamento aqui, não foi? Ou já participou dela como, né, protagonista. O que é falado para você no momento da cerimônia, né, no final? O que Deus uniu, não separe o homem. Espera aí. Mas o que é o que Deus uniu? O que significa isso? Quando o padre, o pastor, seja lá quem quer que seja, fala, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Do que ele está falando? O que é essa união? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa, qualquer, e falar assim, olha, vamos lá na igreja ou no cartório e vamos marcar um casamento e for lá e casar, eu posso fazer isso, não posso? Né? A gente tem esse direito, desde que eu não tenha compromisso com ninguém. Isso é uma união feita por Deus? A cerimônia de casamento é aquilo que Jesus está se referindo?
É aquela cerimônia? E aí? É ou não é? Todo mundo está convencido disso? Tá? Aquela cerimônia de casamento não é isso que Jesus se refere. Né? Na verdade, quando ele está dizendo, olha, o que Deus uniu, eu vou fazer uma outra perguntinha. Deus é o quê? Quando você pergunta nas frases, o que é Deus? Você me responde, Deus é amor. A gente não sempre fala isso. Então, vamos mudar um pouquinho esse pensamento aí. O que o amor uniu, o que a afinidade uniu, o homem não separa. Opa, agora ficou diferente, não ficou? Tem mais sentido agora. Porque se eu achar que aquela cerimônia significa a vontade de Deus, tá ficando algo muito raso. Até porque, vamos tentar fazer aqui uma analogia. Duas coisas que a gente escolhe muito cedo na vida. A esposa ou o esposo e a profissão. Não é isso? A gente escolhe muito cedo. A maioria das pessoas... Hoje está mudando um pouquinho porque a expectativa de vida aumentou. Mas até algum tempo atrás, minha avó, por exemplo, casou com 13 anos. Né? As pessoas casavam muito cedo. Hoje está lá na faixa entre 20 e 30, por aí. Né? Mas ainda é muito cedo para uma expectativa de vida de mais de 70. Né? Ou seja, se eu escolho isso muito cedo, você acha que eu posso estar sujeito a enganos? Posso. Mas não foi tudo combinado lá no plano espiritual? A gente não fala que tudo aquilo que... Se eu estou casado com a Maria, é porque foi combinado lá de eu estar casado com a Maria, não foi? Nem sempre? Oi? Até os enganos. Vamos lá. O que pode me fazer casar com uma pessoa? Tá? Tem duas coisas. Na verdade tem mais, mas vamos pegar em duas aqui. Vamos supor que lá no plano espiritual, a gente estava sentado naquele gramado lá do André Luiz, né, do nosso lar, tudo de roupa branca, tacando pedrinha no lago, tá? E eu combinei com a pessoa que está comigo hoje, com a minha esposa. Olha, quando chegar uma determinada época da vida, a gente vai se casar. Então eu vou encarnar primeiro, daqui a um tempo você encarna, a gente vai se encontrar. Só que às vezes você encarna aqui, o outro encarna lá longe. Mas depois a espiritualidade dá um jeito de aproximar isso, né? Mas aí depois a gente vai se encontrar. Legal. Qual seria uma idade legal para a gente se encontrar? Primeiro vamos estudar, dar uma ajeitada legal, né? Aí depois, lá para os 28, a gente se encontra. Fechou? Fechou. Aí eu começo a fazer o que tinha que fazer. Nos 22, eu encontro uma pessoa e falo, rapaz, lá no meu subconsciente eu falo, eu achei que é essa que eu tinha combinado. Pode acontecer isso? Por quê? Porque muitas vezes a gente se ilude com algumas coisas. Aquilo que eu estou achando que é amor, o que pode ser? Não pode ser atração física? Né? Lá na adolescência a gente não sentia essa questão da atração física e achava que estava perdidamente apaixonado. E passava um mês, não estava mais. Né? Falava, puxa, não é bem isso que eu queria. Né? O que mais que pode fazer com que eu me aproxime de uma pessoa? Além da atração física, que de uma certa forma é algo que me ilude. O que mais que pode fazer com que eu me case com uma pessoa? Oi? Isso, mas vamos deixar a afinidade para o fim. Aquilo que pode me levar a um engano. Hã? Interesse. Carência. Olha que bacana, né? Eu estava fazendo essa preleção há 2 dias numa outra casa e uma pessoa falou para mim assim, olha, eu falei, por que a gente casa? Ela falou, a gente casa para não ficar sozinho. Eu falei, não pode ser assim. Se a minha mulher fala que está comigo só para não ficar sozinha, fala, puxa vida, né? Eu achava que eu era mais importante, eu achava que era mais interessante um pouco, né? Ou seja, antes só do que mal acompanhado, é o contrário. Uma das coisas que pode me fazer casar com uma pessoa, você concorda que é um interesse? Mas o que é interesse? Quando a gente fala em interesse, a primeira coisa que eu lembro, o que é? Do interesse financeiro. É do interesse financeiro. Mas e uma pessoa, uma mulher muito bonita? Eu sou jovem, eu sou lá garotão. Uma garota muito bonita.
E se eu conseguir namorar com essa garota, eu vou ser o cara ali do pedaço, da faculdade, do trabalho. Isso não é uma forma de interesse? A recíproca é verdadeira. E para a menina, mesma coisa, né? Um rapaz muito bonito, saradão lá da academia, de repente um carro bacana, um emprego legal. Poxa vida, isso faz com que eu me envolva e de repente ache que eu estou apaixonado. E aí eu me caso com essa pessoa. Mas beleza, eu fui lá no engano. Eu me enganei. O fato de eu ter me enganado, então, significa que aquilo não vai dar certo, certo? Significa que não vai dar certo porque eu me enganei? Vamos lá. Pode ser que dê. Pode ser que dê. Não existe uma bola de cristal que vai dizer, olha, porque você não casou com quem você tinha combinado, vai dar errado. Não. Por quê? Porque um casamento ele depende de alguns fatores. Dentre esses fatores, depende de eu querer que aquilo dê certo. Concorda? Poxa, então se eu quero que aquilo dê certo e faço as coisas da maneira correta, pode ser que dê. Não pode? E aí o plano espiritual até desvia a outra lá que eu ia ter que encontrar e fala, não, vamos deixar por aqui. É tranquilo isso, não é? Mas o que acontece? As dificuldades vão surgindo. Casou, faz aquela festa bonita, né? Um casamento bacana, DJ, salão, buffet. E aí vamos para a lua de mel. E aí quando volta da lua de mel, na segunda-feira vamos para o supermercado. Pronto, começou a acabar o encanto. A hora que chega no supermercado, o negócio já começa a complicar um pouco. Aí no outro dia, a mulher já sai de bob, né? Hoje não usa bob mais, né? Mas aqueles pepinos que põe aqui, ó, no rosto, não põe aqueles para a pele ficar bonita, né? E aí o rapaz começa a falar, puxa, a vida ela era bonita, mas esse é o custo, né, do negócio, né? E o rapaz é a mesma coisa, o cara já barbudão, como eu estou aqui, uma semana sem fazer barba, então já começa a mudar. Porque quando você está namorando, você concorda que você dá o melhor de si. Você é gentil, abre a porta do carro, benzinho para lá, benzinho para cá. E eu tenho algumas filhas já casadas, e eu sempre dizia para elas, quando elas eram solteiras, eu falava, olha, se você quer ver como que esse rapaz vai ser com você depois que você estiver casada com ele, observe como ele trata a mãe. Observa como ele trata o pai. Observe como ele trata o garçom. Se esse cara não trata bem a mãe dele, por que você acha que ele iria te tratar bem daqui a algum tempo? No namoro, sim, no namoro ele é um gentleman. Mas por que você acha que daqui a 5 anos, 10 anos, esse cara vai te tratar bem se ele não trata bem nem a mãe dele hoje? Vocês concordam comigo? Só que quando a gente está namorando, a gente vê essas coisas, a gente tem olho para essas coisas, no auge da paixão. A gente fala assim, não, depois vai mudar, né? Com o tempo ele muda. E muda mesmo, não muda? Para pior. Muda para pior, geralmente. Se foi sem amor, sem afinidade, vai ser difícil disso dar certo. Mesmo que tenha sido aquela pessoa que nós encontramos lá e marcamos no plano espiritual, mesmo assim é difícil de dar certo, não é? Todo mundo aqui é casado ou não? Não? Estou te assustando? Não? Tranquilo? Ou seja, a gente sabe das dificuldades que vão ter. E aí a gente vem fazendo com que as coisas aconteçam, né? Que o casamento possa acontecer. O que é importante para um casamento dar certo? Antes da gente falar no divórcio, vamos falar aqui da vida 2. O que é importante para um casamento dar certo? Não vale falar amor. Amor já casou, era uma premissa para o casamento. Depois que casou, o que agora? Dia a dia. Diálogo. Paciência. Amizade. Essa parte da paciência eu senti que você frisou firme, né? Paciência, né? Amor, respeito, cumplicidade. E quando a gente fala tudo isso, as palavrinhas vão se perdendo. Né? Amor, respeito, cumplicidade. Tá, o que é respeito?
dentro de um casamento. O que é respeitar? É deixar de falar o que tem que falar? Ou é saber falar? Saber ouvir, principalmente, né? Muitas vezes a gente não sabe ouvir, a gente só quer falar. A gente não é companheiro daquela pessoa que está ali ao nosso lado. A gente só está ali, mas não está presente, né? Lá no mundo, no Oriente, no budismo, eles falam muito de uma coisa chamada presença. É muito importante você estar presente. O que é estar presente? Só para a gente poder fixar. Se você estiver aqui agora, pensando no que você vai fazer quando sair daqui, você está presente aqui? Não está. Você está lá. Só que você não está fazendo bem feito nem esse e nem o outro, porque o outro não começou ainda. E aí quando você chegar lá no outro, você vai estar pensando naquilo que, pô, mas não entendi tal coisa. Mas por que você não entendeu? Porque você não estava presente. E no casamento, essa presença é muito importante. Eu estar realmente ali. Eu viver aquele momento, eu viver aquela situação. A pessoa que está ao teu lado, a partir do instante que ela te conheceu, e é uma coisa que eu acho que deve ser uma meta na nossa vida, ela tem que crescer. O que um jardineiro faz com a planta? Ele faz a planta crescer? Não. Ele dá condições para que ela cresça. É diferente. Eu me caso com alguém, isso vale para homem e para mulher. Eu tenho que dar condições para que aquela pessoa cresça. Vou pegar exemplos banais do dia a dia. Eu caso com uma mulher que não dirige. E eu falo para ela assim, olha, eu acho bobagem você dirigir porque tenho medo que aconteça alguma coisa com você. Na verdade, eu estou com medo que aconteça alguma coisa com o meu carro, né? E falo, olha, eu temo muito, você não conhece direito os caminhos, então eu penso que não seria bom. Quando você quiser alguma coisa, você me fala. Tá bom? Tá bom. E aí essa mulher quer, de repente, estudar, quer fazer alguma coisa. Isso vale para as meninas também, porque a mulher também pode, bom. Né? E aí eu estou sempre impedindo. Poxa, essa pessoa está crescendo ao meu lado? Eu estou barrando essa pessoa, não estou? Eu estou barrando. Qual que é o ideal? É que eu dê essa condição para ela. Eu tenho um amigo que infartou aí há cerca de 3 semanas. E o médico disse que se ele atrasasse mais 15 minutos, ele teria morrido. Foi um infarto muito forte, ele sentiu os primeiros sinais e falou para a esposa dele, me leve para o hospital que eu estou infartando. Se ela não soubesse dirigir, talvez tivesse morrido, talvez não desse tempo de chegar ao socorro. Você vê como é importante isso até em causa própria, né? Não deve ser esse o sentido, mas até para você mesmo é importante aquilo. Outra coisa que é importante, você não ensinou a tua esposa a dirigir, aí a gente vai podendo fazer uma porção de outros links em tudo isso que eu estou dizendo. Aí você tem filhos, está trabalhando durante o dia, quando chega à tarde em casa, ela fala, amorzinho, a gente tem que levar o neném no médico. Mas por que você não levou de dia? Porque eu não sei dirigir, eu não posso pegar um ônibus e levar a criança no médico. Legal. Aí no outro dia, hoje, nós temos que ir no supermercado. No outro dia, hoje, nós temos que ir não sei aonde. Mas por que ela está fazendo tudo isso? Porque você não deu essa condição para ela. O que isso vai fazer do teu casamento? Não te sobrecarrega? Não sobrecarrega você? E daqui a pouco você está brigando com ela, por quê? Porque tudo ela tem que ela vai fazer, você tem que estar junto. Olha como é ruim para a gente mesmo isso. Né? Ou seja, o que é interessante? Que você cresça, que você se desenvolva. E aí isso vai ser bom para a família inteira. Quando eu faço tudo isso dentro de uma união, essa pessoa que está do meu lado, ela vai ser muito mais feliz, não vai? Isso, de uma certa forma, não é respeito? Não é respeito, de uma certa maneira, é isso? Será que eu estou fazendo isso lá na minha relação? Será que lá na minha vida eu faço isso? Quando a gente faz uma autoanálise, será que a gente está realmente permitindo que a pessoa que está do nosso lado cresça? Ou a gente está sendo egoísta e está querendo que ela só esteja ali para nos servir? É claro que entre nós aqui não existe isso, mas lá fora tem muita gente que quer que a pessoa que está do seu lado só sirva, né? Só lhe sirva. Você nunca viu situações assim? De ambos os sexos, não estou dizendo só homem, né? Homem e mulher.
Ou seja, se eu quero que um casamento, que uma união dê certo, eu tenho que fazer essa minha parte também. Né? Que mais que faz com que um casamento possa deslanchar, dar certo? Além disso que a gente está dizendo. O que mais que pode fazer? Vocês estão no ânimo que olha, puxa vida, um negócio espetacular, hein? Você, o que a gente pode fazer para um casamento dar certo? Eu tenho 36 anos de casado. Eu respeito o espaço dele, ele respeita o meu. A gente tem momentos de família, sabe? Tem, assim, umas regrinhas para poder dar certo que tem que seguir. Eu penso assim, a gente conversa bastante, eu acho que o diálogo é fundamental no casamento. Se tem alguma coisa que me incomoda, eu passo para ele comigo, e a gente vai se ajustando ali, né? Porque não é fácil. Mas... Ele está por aí ou não? Não. Ah, por isso que você está falando isso, tá vendo? não é não. Mas você vê, não é fácil, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência, né? Para que as coisas possam caminhar. E o perdão, tem a ver alguma coisa com relação a perdão ou não? Eu acho que sim, né? Tem? A gente precisa perdoar um pouquinho a pessoa que está do nosso lado às vezes? Com certeza. Tem, não tem? E num caso, por exemplo, mais grave, a gente às vezes fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Você já ouviu isso, não ouviu? Claro que a gente nunca falou, mas a gente já ouviu isso, não viu? Eu perdoo, mas não esqueço. Perdoar e esquecer é a mesma coisa? É? Eu acho que não. Eu acho que enquanto lembrar de mágoa, é porque a mulher do outro. É. Esquecer é amnésia, né? Alzheimer, né? Isso faz com que a gente esqueça. O que é o perdão? É eu me lembrar daquele fato sem que aquilo me machuque. E uma coisa é importante a gente colocar em prática. Você concorda comigo que perdão é uma coisa, relacionamento é outra? Você concorda comigo? Tem gente que continua se relacionando, mas não perdoou. Não tem? O que seria um sintoma de eu ter te perdoado, de eu continuar convivendo com você, mas não ter te perdoado? Jogar na cara. Olha, aquela vez você fez isso, a gente não faz isso às vezes? Ou seja, relacionamento continuou, mas não teve perdão. E não tem o contrário também? Acabou o relacionamento. Olha, de repente aquilo que você me fez abalou a confiança. Vamos pegar na época de Jesus, o caso do adultério. Teve um adultério, isso abalou a confiança que eu tinha em você e não dá mais para a gente viver junto. Mas necessariamente eu tenho que continuar magoado com essa pessoa? Isso não pode passar daqui a um tempo? Pode, não pode? Mas eu não tenho mais condição. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Né? Relacionamento é uma coisa, perdão é outra. Se eu quero continuar a minha relação com você, tem que ser através do perdão, não tem? Dá pra gente perdoar, continuar a relação? Mito, dá pra continuar a relação e ficar todo dia tocando naquele assunto? Puxa, mas aquela vez você fez isso. O ano passado você fez aquilo. Não dá, isso aí é melhor a gente, né, não levar em frente. Então, o que é importante a gente fazer? A gente praticar esse perdão. A gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que isso não é fácil. Mas essa prática do perdão é importante. É uma das coisas que Jesus mais bate. Né? Uma das teclas que ele mais bate com a gente. Olha, tem que perdoar. E tem um outro tipo de perdão que muitas vezes a gente também dá uma segurada. Que é o perdão a nós mesmos. Né? Eu não me perdoo por ter feito isso. Como que isso aparece em mim muitas vezes? Né? Eu sou alguém que tenho muita mágoa do outro, muita mágoa, às vezes, muitos ressentimentos com relação a mim mesmo. O que isso vai trazer para mim ao longo da minha vida? Oi? Doença. Tem gente que pergunta, né? Por que Deus permitiu que fulano ficasse doente?
A gente não pergunta isso? Por que Deus permitiu que fulano ficasse doente, minha mãe, minha avó, minha tia, ou até mesmo eu? Por que eu? Quem que está criando a tua doença? Muitas vezes não é você mesmo. É claro que a gente sabe que existem causas genéticas, existem doenças que são contagiosas, tem tudo isso. Ninguém está dizendo que isso não existe. Mas muitas doenças, principalmente aquelas que são psicossomáticas, não é mesmo a gente que traz. Doenças de coração, muitas vezes, pressão, gastrite, úlcera, alguns tipos de câncer. Isso não sou eu, não é o Carlos que está dizendo isso. Aí a medicina diz isso. Né? Ou seja, essa questão do perdão é muito importante para que a gente possa viver de uma maneira um pouco mais interessante. E viver com alguém muito rancoroso é muito ruim. Né? A gente acaba, poxa, fica uma vida muito chata, muito complicada. Então, o que é importante? Você vê quantas coisinhas que vão fazendo com uma relação possa ou não dar certo. Possa ou não ser duradoura. Ou possa ou não ser prazerosa. Porque não adianta. Você falou que tem 37 anos de casado, né? 37. Eu posso ter 30, 40, 50 anos de casado. Eu tenho bastante tempo também. E eu tenho certeza que o seu casamento é muito bom, assim como o meu. Mas eu posso ter 40, 50 anos de casado e estar empurrando com a barriga. Não posso? Simplesmente porque eu falei, olha, mas que falou que se casar não pode separar, e se separar vai para o inferno, não sei o quê. Então, poxa, não adianta fazer isso. A gente tem que viver e fazer com que a vida do outro seja algo interessante, seja bom de ser vivido. Senão fica muito chato também. Então, é essa busca que a gente vai ter que ter para que as coisas possam acontecer de uma maneira interessante. Quando a gente não faz dessa forma e deixa que tudo isso comece a tomar conta da gente, o ressentimento, a falta do perdão, o egoísmo, querer que o outro só nos sirva, a falta de boas maneiras em casa, que isso é muito importante, o nosso casamento tende a desmoronar. E agora, o casamento desmoronou, acabou. O que acontece no instante de uma separação? Em termos espirituais, o que as pessoas dizem por aí? Olha, se você tinha que casar com a Maria, casou e o casamento não deu certo, e eu já vi uma porção de coisas. Na outra encarnação você tem que vir e continuar mais um tempo com ela. Já ouviram isso, não viu? Ou então o cara fala, não, eu separei porque já tinha vencido o tempo. Né? A gente só combinou uns 10 anos, já deu os 10 anos e agora eu estou livre para... Como que a gente poderia analisar isso? Pô, não deu certo, separou, e agora? O que acontece? A gente precisa continuar na outra vida? Não? Você está meio assim, indeciso. Precisa? Eu não entendi. Por exemplo, o casamento não deu certo. Sim. E a gente tinha casado, um motivo, tanto expiação quanto afinidade. Como que fica isso em termos espirituais? Será que na outra vida a gente precisa continuar ou não precisa mais? O que acontece com essa relação, espiritualmente falando? Será que a gente tem ainda que continuar com isso ou não? Na outra vida. Ou não tem nada a ver? Se cumpriu a meta, não tem nada a ver. Continuar. Mas como é que eu sei que cumpriu a meta? É difícil, né? E você, o que você acha? Se ela ficar brava, não quiser mais ficar casada com você, você acha que na outra encarnação ela vai ter que aguentar você de novo? Como é que vai ser isso? Não necessariamente, né? Porque a gente tem que se lembrar que quando a gente vem e reencarna, você não precisa, para que a gente tenha um resgate a cumprir, você não precisa necessariamente ser minha esposa. Até porque, quando eu vou reencarnar, ninguém garante que a gente vai casar. Se você vier como meu filho, não, aí não tem como.
né? Filho, irmão, essas coisas. Isso aí a gente vai ter que aguentar um bom tempo, principalmente de uma boa fase da vida. Mas quando a gente se casa com alguém e aquilo acaba por uma certa forma não dando certo, segundo a doutrina espírita, teria algum problema? Vou pegar por outro ângulo agora. Será que tem algum problema? Por exemplo, lá na lei de Moisés, Jesus fala, não pode separar, só se houver adultério. Pela doutrina espírita, o que os espíritos nos dizem? Tem algum problema se separar? Não tem? E aí, o que vocês acham? Acabou a química. Não é a química, né? Eu acho que ninguém que ama se separa. Eu acho que pensa, vai se ajustando. A partir do momento que não dá mais credo, acabou, nossa, não aguenta mais, acabou o amor, acabou o respeito. Aí, Então, pelo ensinamento dos espíritos, eu posso me separar? O que você acha? Pode ou não? Eu penso que sim, sabe por quê? É assim, é uma jornada, né? Então, no momento, eu penso assim, se termina do jeito que ela falou, acho que existe não ficou em equilíbrio. Mas no momento, se há um equilíbrio e chegou no momento, sabe, o objetivo das pessoas não são os mesmos mais, os interesses não são os mesmos, né? Então, não dá mais para ficar junto. Eu acho que aí é bem isso. Não tem tantos casamentos que no segundo que vai dar certo. O primeiro não deu certo, o segundo realizou. Tem outra etapa. Ou seja, os espíritos respondem que nós é que criamos esse tipo de lei. E essas leis, elas variam de país para país. Não tem país, por exemplo, que você pode ter mais que uma mulher? Não tem? Ou seja, isso são leis humanas. Então, quem colocou isso foi o homem, não é uma coisa divina. O que é divino? É a lei do amor. O que é divino é a lei do amor. E se você utilizar a lei do amor, se você deixar que esse amor divino passe, flua por você, com certeza as coisas vão dar certo. Mas, às vezes não depende só de mim, né? Às vezes depende do outro também. E ele não está fazendo a parte dele. Geralmente o que acontece? A gente geralmente está certo, né? É o outro que está errado, né? A gente geralmente está fazendo tudo certinho. Mas às vezes não depende só de mim. E aí aquilo não deu certo. É claro que eu posso tentar novamente, mas isso tem que ser o último caso. Eu não posso imaginar isso logo de cara. Olha, a gente veio da lua de mel e ele falou que meu feijão não está bom, ela falou que eu não sei fazer isso, acabou. Não, não é assim. A gente tem que levar o casamento muito a sério, segundo os espíritos. E, no último caso, quando aquilo começa a descambar para situações muito mais complicadas, aí sim, se não houver jeito, aí a gente pode, né, se separar. E quando eu me separo, aí eu acho importante para a gente entrando já na nossa reta final. Puxa, não deu certo aquilo para mim, aquilo que eu queria fazer não deu certo. A bolsa. Aquilo que eu queria fazer não deu certo. Existe um filósofo chamado Jean-Paul Sartre que diz de maneira muito irônica, o inferno são os outros. Ou seja, o problema a gente sempre vê no outro. Pô, bacana, o casamento não deu certo. O que eu faço agora? Eu vou continuar a minha vida. Tá bom, não é pecado, eu não vou para o inferno, tá tudo certo. Mas o que eu faço agora? Antes de continuar a minha vida, existe uma palavra chamada autocrítica. Não tem? Não é importante que a gente utilize isso? Porque, a princípio, eu sempre vou achar que o erro é do outro, não vou? Mas será que quando eu utilizo essa autocrítica com mais calma depois, eu não vou encontrar problemas que eu mesmo causei? Então é importante que a gente utilize essa autocrítica. Eu conheço pessoas, e vocês também devem conhecer, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas quando você observa a vida, que vai falar, eu casei uma vez, não deu certo, por quê? Porque ela não era bacana, ou ele não era bacana. Casei de novo, não deu certo, por quê? Porque ele não era bacana.
E o terceiro também não era bacana. Pô, mas ninguém é bacana com você. Então não está faltando autocrítica? Você conhece alguém que tenha sido demitido do trabalho e que tenha chegado em casa com a carta de demissão e quando a família pergunta por que você foi demitido? Ele falou, olha, porque eu não era um bom funcionário, eu realmente chegava muito atrasado, não fazia as coisas como deveria fazer, tudo que mandavam fazer eu não fazia certo. Você conhece alguém que já falou isso? Geralmente a gente vai falar o quê? O patrão não gostava de mim, ele me marcou, me perseguia, não é isso que a gente sempre coloca? E num casamento, quando acaba, você já viu alguém chegar e falar assim, ó, ela largou de mim e realmente eu não era um bom marido, eu até trabalhava direitinho, pagava as contas, mas não era atencioso, não estava presente na relação, não era o marido que fez ela crescer. Você já viu algum homem falar isso? O que falta muitas vezes para a gente? Não é essa autocrítica? Então, à medida que eu utilizo essa autocrítica na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou me corrigir. E à medida que eu me corrijo, as coisas vão melhorar. É fácil essa autocrítica na nossa vida? Não é fácil a gente usar isso? É fácil, né? Por que é tão difícil a gente utilizar a autocrítica? Por que é fácil achar que o problema é seu e não é meu? O que isso implica? Isso implica em quê? Eu reconhecer o erro meu. Orgulho, mas, né? Ou seja, é a falta de humildade. Para eu reconhecer os meus erros. E eu só vou me curar a partir do instante que eu reconhecer que eu estou doente. Eu só me curo a partir do instante que eu falo, não, realmente aqui tem um problema. Então daqui para frente eu vou me curar. Não adianta eu falar, puxa, eu vou pedir para Deus para colocar uma pessoa boa na minha vida. Sim, mas o que é uma pessoa boa? É alguém que se submeta a tudo aquilo que você quer? Ou seja, se eu quero que alguém fique feliz ao meu lado, se eu quero ser feliz ao seu lado, a gente vai ter que conciliar tudo isso. E o divórcio em si, como diz lá no livro, simplesmente o que é? Você colocar no papel aquilo que já aconteceu. Mas o que é importante para a gente? Autocrítica, humildade e o esforço que a gente deve fazer. Principalmente hoje, onde você tem as mulheres que têm uma jornada dupla também. Então já não dá mais para o homem chegar e falar, olha, vou ficar aqui no sofá, você só me traz as coisas. Então hoje tem que haver um compartilhamento. Mas muito mais do que isso, é o compartilhamento de ideias, de afinidades, para que a gente possa realmente ter uma vida um pouco mais direcionada para aquilo que é interessante. Ou seja, casamento é fácil. Ainda bem que a minha mulher não está aqui, mas casamento não é fácil. Mas a gente muitas vezes não consegue viver sem ele, que é a forma como a gente tem para ter a nossa família, para procriar e fazer com que as coisas possam acontecer bem na nossa vida. Então, por isso que é importante esse nosso crescimento. Sócrates, para a gente ir fechando, dizia, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a minha relação com você, ela passa muito por aquilo que eu entendo de mim, pelo meu autoconhecimento, pela minha autorreflexão. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condição de fazer com que você também possa ficar bem, e que a gente possa ter uma vida aí um pouco mais tranquila. Ok? Tranquilo? Beleza, então. Uma boa noite para vocês. E até a próxima, se Deus quiser.